Uma boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse nosso evento. Hoje estamos aqui, dia 26 de agosto de 2025, no mês do economista, né, que nós comemoramos a nossa profissão. E nós estamos dando início a um projeto, né, que é a minha carreira como economista, um projeto aqui do Conselho Regional de Economia aqui do Paraná. E é um projeto que visa inspirar, né, inspirar os estudantes, os recém-formados em economia, a se engajarem, a seguirem aí nessa carreira tão maravilhosa, né, que é a de economista. Hoje, nesse primeiro dia, nós vamos começar aqui com o renomado economista Paulo Gala, né, desde já eu agradeço muito a presença dele. Me apresentar aqui também, né, meu nome é Tiago Jazinski, sou economista, vice-presidente do Conselho Regional aqui de Economia do Paraná, e vamos começar aqui esse nosso projeto da minha carreira como economista com o seguinte tema de hoje, né, economia em primeira pessoa, onde a gente vai falar da trajetória, desafios e dicas para os jovens economistas. Quem vai nos brindar hoje aqui nessa abertura desse evento é o economista Paulo Gala, né, muito renomado, já bastante conhecido, conhecido pelo seu, né, pela sua vivência acadêmica e também atuação no mercado financeiro. Então, Paulo Gala, é um prazer tê-lo aqui conosco essa noite. Agradeço novamente aí ter aceito o nosso convite para estar participando aqui. Já digo desde já que teve uma repercussão muito positiva, né? Eu compartilhei nas redes sociais, o pessoal mandou muitos elogios, né? Já vou repassando isso para você. Então, um prazer tê-lo aqui com a gente. E aí eu lanço a primeira pergunta para você, Paulo, né? Para nós começarmos aqui então. Em resumo, conta para gente quem é, né, o economista Paulo Gala. Boa, obrigado, Thiago. Antes de mais nada, dizer que é um prazer, uma honra, uma alegria participar aqui dessa conversa, nesse mês do economista, participar desse projeto aqui de vocês, do Minha Carreira como Economista, né? Eu achei interessantíssimo. Tenho a responsabilidade de ser o primeiro economista aqui, então eu vou tentar é, cumprir aqui com a minha tarefa e ver se eu consigo convencer todo mundo a virar economista também, a seguir por essa carreira. Eu sou suspeito que eu adoro, sou apaixonado pela minha carreira, pela profissão, então acho que não é muito difícil eu conseguir convencer as pessoas que é um bom negócio, né? Eu fiz isso minha vida inteira praticamente, eu completo 50 anos o ano que vem, eu comecei, até estava revisitando aqui a minha história, né, pensando o que eu ia falar para vocês. Comecei a estudar economia, tinha 18 anos, portanto, eu estudo economia há 32 anos já na minha vida, né? Sigo essa carreira de economista há praticamente 32 anos, não sem muitos tropeços e percalços aí que a gente vai falar, né? Mas estou nessa estrada há muito tempo, né? Eu sou economista, costumo brincar que eu tenho uma espécie de dupla identidade, porque eu sou economista do mercado financeiro e sou economista também de vida acadêmica de professor, né? Eu dou aula comecei dando aula no Mackenzie, depois a gente pode falar um pouquinho disso, em São Paulo, e passei para a FGV em 2002, portanto eu sou professor da FGV já há mais de 23 anos, especialmente nas disciplinas de macroeconomia, né? E também pesquiso bastante na área de desenvolvimento econômico, né? Então, eu tenho um lado, né, de pesquisa acadêmica, de publicar papers, publicar livros, e um outro lado mais prático de economista de mercado financeiro, né? Eu comecei a trabalhar no mercado financeiro em 2008. Então, também já lá se vão quase 20 anos de mercado financeiro, eu posso contar um pouco dessa história também, mas eu costumo brincar que de manhã, durante o dia eu trabalho na Faria Lima como economista e à noite eu trabalho na FGV como professor de economia, tá? Então, mais ou menos essa é a minha dupla identidade, né? É assim que é assim que eu me enxergo, né? E agora acho que podemos explorar questões aí que vocês queiram, mas acho que de maneira resumida é assim que eu começaria. Legal, Paulo. Então, em relação à sua formação e às escolhas profissionais, né? Como que surgiu o interesse pela economia, né, em se tornar economista? Como que surgiu isso? Conta para nós. É uma história curiosa essa, porque meio que virei economista por exclusão, né? O que que aconteceu? Quando eu estava na época de fazer o vestibular, me lembro até hoje, né? Hoje não existe mais, na nossa época era o manual da FUVEST, né? A FUVEST organizava os vestibulares, especialmente para São Paulo, para a USP. Eu morava em Campinas, né? Meus pais foram morar no interior uma época. Apesar de Campinas não é exatamente interior, né? Fica no meio do caminho entre São Paulo e o interior, mas enfim, eu morava lá em Campinas mas eu tinha clareza que eu queria estudar em São Paulo e eu tinha como meta ou estudar na USP ou estudar na FGV, que na minha época eram as duas escolas com melhor reputação, né?
Mas eu não sabia exatamente o que que eu queria fazer. Eu sabia o que eu não queria fazer, né? Por isso que eu fui excluindo, né? Então eu sabia que eu não queria ser médico, eu não queria ser engenheiro, eu não queria ser advogado, eu não queria. É engraçado, né? Acho que era mais fácil para mim na época, sabe, descobrir o que eu não queria ser do que eu queria ser, né? E aí eu fui eliminando várias coisas e vi lá no manual da FUVEST essa disciplina economia, que eu não sabia exatamente do que se tratava. Mas achei interessante. Na nossa época, a gente não estudava muito no ensino médio, no colegial, esses temas de economia, né? Mas eu gostava muito de ciências sociais, de história, de sociologia, de geografia, né? Eu sempre fui um cara muito das ciências humanas, das ciências sociais, mas eu também gostava muito de exatas, né? Sempre fui excelente aluno em biologia, em matemática, em física, em química. Então eu estava num dilema ali, porque eu sabia que se eu fosse para humanas, eu ia perder o lado de exatas. E que se eu fosse para exatas, eu ia perder o lado de humanas. Mas eu não queria perder nenhum dos dois lados, eu queria carregar os dois lados, né? Porque eu gostava, eu era atraído pelos dois lados. E aí eu achei no vestibular da FUVEST essa disciplina economia que fazia propaganda de que era uma ciência de humanas e de exatas, né? Tava bem escrito, e tava, aliás, bastante preciso ali a descrição da profissão. E uma das coisas que mais me atraiu foi que eu poderia continuar estudando humanas e poderia continuar estudando exatas. Então aquilo me atraiu muito na época. Eu falei, nossa, é exatamente isso que eu quero. Eu gostava muito de estudar, gosto muito de estudar até hoje, né? E aí eu vi ali uma oportunidade de seguir, podendo, né, estudar matemática, física, química, biologia, ou seja, ter um lado de exatas e também manter a parte de humanas, né? Então foi assim que eu escolhi fazer economia. Aí acabei optando só pela USP, né, que tinha uma boa faculdade na época, que é a FEA-USP, até hoje é uma das melhores do país. Faculdade de Economia e Administração e Contabilidade, eles sumiram com o C da contabilidade, né? Porque seria FEAC, né? Mas tiraram ali o C. É, e entrei, né? Comecei a estudar e aí fui gostando, fui me apaixonando e assim, até o primeiro, segundo ano ainda estava meio perdido. A partir do terceiro ano as coisas começaram a fazer sentido na minha cabeça, né? E aí fui, mergulhei na carreira, enfim, podemos falar dos próximos passos, mas foi assim que eu entrei, né? Foi essa a porta de entrada, né? Foi uma busca por manter conhecimento em humanas e exatas e a economia tem essa beleza, né? Tem aquela frase famosa do Keynes do que é um economista, né? Que ele cita umas 15 coisas que o economista precisa saber, né? Ele precisa saber de ciência política, precisa saber de matemática, precisa saber de geografia, precisa saber de história, precisa saber de muita coisa, né? Ao mesmo tempo é desafiador, mas também é muito enriquecedor, né? Então acho que a carreira de economista ela é muito, muito enriquecedora nesse sentido, né? E aí fui, né? Aí podemos falar mais aí, seguindo aí a curiosidade de vocês, mas foi essa a minha porta de entrada, de começar a estudar economia e virar economista. Legal, Paulo. Então você comentou ali que foi em torno do segundo, terceiro ano que você se encontrou realmente, né? Daí eu lanço a pergunta aqui para você, né? Quais foram os momentos decisivos, então, na sua formação acadêmica? Ocorreu já na graduação, né, esse momento decisivo, ou É, ocorreu ainda na sequência? Como que foi? eu acho que foi mais pro final da graduação, assim, eu tava ali no terceiro ano as coisas começaram a fazer sentido, mais claro, assim, para mim, que eu comecei a ver a aplicação de economia na prática, né, como é que se usava as ideias, esses conceitos. E aí eu tive uma professora que me influenciou muito na graduação, que foi a professora Silvia Schor, Silvia Maria Schor. Ela dava uma disciplina interessantíssima sobre o pensamento keynesiano. Ela tinha dado uma disciplina na graduação de Introdução à Economia, que aliás também ela é uma professora brilhante assim, e nessa introdução à economia ela explicava o Ricardo, o Adam Smith, o Marx, né, os grandes pensadores. E aí eu voltei a fazer uma disciplina com ela que foi macroeconomia keynesiana, que ela também usava muitos trabalhos do professor Fernando Cardim, que me influenciaram muito, né? Que é um grande economista keynesiano brasileiro já falecido. E aí eu resolvi fazer a minha monografia da graduação sobre o pensamento keynesiano, fazendo uma discussão sobre o papel da educação no desemprego, né, de uma perspectiva de pensamento keynesiano. E aí eu pedi para ela me orientar, né, ela foi minha orientadora de monografia. E ali, aí eu mergulhei ali na leitura aprofundada, assim, vamos dizer assim, acho que o primeiro passo acadêmico de verdade da minha vida foi a monografia da graduação, né, que eu mergulhei na leitura
do Keynes, do pensamento keynesiano na época, aquilo me atraiu muito, assim, fazia muito sentido, né? E aí fiz a monografia, fui bem avaliado, tal, correu bem. E aí ela falou: "Poxa, você deveria seguir no mestrado, né? Porque você tem vocação acadêmica, você gosta disso." E até então eu não tinha considerado seguir uma carreira acadêmica, fazer mestrado, nada disso, né? Até o meu último ano de faculdade. Não era algo que estava até o começo do meu último ano de faculdade. Aí, no trabalho da monografia, conversando com a professora Silvia Chora, começou a me fazer sentido aquilo. Eu gostei muito de fazer a monografia. Aí eu falei, por que não? Vou prestar AMPEC, né, que é a prova para fazer o mestrado, né? Aí eu prestei AMPEC, fui bem, tirei uma nota boa, e aí surgiu a oportunidade de eu entrar no mestrado da FGV, né? E ali eu acho que eu começo minha carreira de acadêmica de verdade, né? Aliás, tem até uma passagem curiosa, né? Essas coisas da vida que são inacreditáveis, né? Eu preenchi todo o processo aplicativo da FGV, fiz Ampec e tal, e aí eu mudei de telefone. Por algum motivo, mudei de linha telefônica e tal, e aí eu fui aceito, só que eles não conseguiam entrar em contato comigo. Aí eu quase perdi a vaga do mestrado na FGV, não fosse por uma amiga minha, que eu conhecia de outros carnavais, falou: "Paulo, o pessoal da GV tá atrás de você lá, que você foi aprovado e tal, e eles não conseguiram falar com você." Eu falei: "Nossa, mas ninguém me ligou, não sei o quê, né?" E aí eu fui descobrir que meu telefone estava desatualizado no cadastro, né? Então, assim, por um fio, assim, essa minha amiga falou, e aí eu, né, conversei lá e entrei, aí comecei a fazer o mestrado, que eu adorei, né? Tive professores espetaculares na FGV, né? Especialmente o professor Bresser Pereira, que foi meu orientador de mestrado. Depois acabei seguindo no doutorado também. Ele foi meu orientador tanto de mestrado quanto de doutorado, né? Eu comecei com ele no mestrado numa discussão de filosofia da ciência, de metodologia, né? Que era um curso assim daqueles de que muda a sua cabeça completamente, né? Era um curso muito legal no mestrado da FGV em que a gente discutia os clássicos de filosofia da ciência. Então a gente discutiu o Karl Popper, o Thomas Kuhn, o Imre Lakatos, o Feyerabend, né? Todos os grandes pensadores de filosofia da ciência, né? E aquilo foi meio mind-blowing para mim, assim, porque eu nunca tinha estudado ciência da perspectiva de epistemologia e de filosofia da ciência, né? Aí que eu fui entender de verdade o que que é a ciência, né? O que que é o empreendimento científico, né? Fui estudar bases de epistemologia, hermenêutica, retórica, né? E, putz, fiquei apaixonado por essa discussão. Isso ainda numa disciplina de mestrado, né, que o Bresser dava esse curso junto com o professor José Márcio Rego, né, que é muito conhecido no Brasil, fez aquela série de livros Conversas com, né, que tem conversas com economistas, conversas com sociólogos, com historiadores. Ele também me influenciou muito, né, acabei virando amigo dele e ele me levava para cima e para baixo para conversar com os historiadores, com os sociólogos, cientistas políticos, com os filósofos, né? Acabou que ele conhece todo mundo no Brasil, né? Eu brinco que se o Zé Márcio Rego não conhece a pessoa não é relevante, né? Nesse meio de pensamento social, né? E aí ele era, inclusive, amigo do Pércio Arida na época, que a gente acabou convidando para participar da minha banca, porque eu fiz um mestrado sobre o trabalho do Douglas North, que ganhou o Nobel em 2001 com discussão de instituições, mas usando uma perspectiva de hermenêutica, de epistemologia, de filosofia da ciência, né? E o Pércio talvez uma das pessoas que mais entenda disso no país. Ele tem aquele clássico artigo do História do Pensamento como Teoria e Retórica, né? E aí ele participou da minha banca, então foi muito interessante, porque eu tive o Bresser como orientador, o Pércio na banca, o Zé Márcio na banca também, de mestrado, né? Gostei muito, e aí já embalei para o doutorado também. Falei, bom, agora eu vou embora, né? O Bresser topou me orientar no doutorado, sob condição de eu fazer uma tese de economia propriamente dita, porque no mestrado eu acabei fazendo um negócio meio de filosofia da ciência e tal, né? E aí fiz uma tese mais ligada a desenvolvimento econômico e câmbio, né? Mas eu acho que foram assim, os momentos chave da minha carreira foi ter entrado no mestrado, ter conhecido o Bresser, né, ter sido orientado por ele em 2001 eu defendi o mestrado, em 2006 eu defendi o doutorado, né, e acho que o José Márcio Rego também me influenciou muito nessa época, e aí eu já estava completamente apaixonado por economia, né, eu via assim, a aplicação daquilo farta, tinha professores muito bons, né, me lembro, sei lá, do Gésner de Oliveira, o Arthur Barrionuevo, a GV, o Fernando Garcia. A GV tinha um quadro de professores
excepcional nessa época, né? O Ramon Fernandes, o Paulo Furquim e tantos outros, né? Então começou a fazer cada vez mais sentido ali para mim essa coisa de ser economista, né? Então fui mergulhando. O que foi bom também, Thiago, porque eu não parei, tá? Eu fiz graduação, mestrado e doutorado. Eu terminei o doutorado com 30 anos. Eu fui mergulhei de cabeça assim, eu meio que tinha essa ideia de que se eu parasse, porque às vezes você para, aí você, né, casa, tem filho, aí a vida, né, vai ficando cada vez mais difícil. Então, eu tinha já um pouco essa ideia que o doutorado é uma coisa muito difícil de se fazer, né? Requer muita dedicação, muito tempo. Você não consegue trabalhar, você não ganha dinheiro, então é difícil, né? E eu lembro até que na época eu falei para minha mulher, né, que eu me casei, e falei, olha, tem que esperar terminar o doutorado, aí a gente casa, né? Ela ficou meio brava e tal, mas casamos só quando eu terminei o doutorado, que foi com 30 anos, né? Mas eu já tinha defendido o doutorado, então já estava, vamos dizer assim, com a missão, entre aspas, cumprida da formação, né? E isso foi uma coisa que me ajudou bastante, porque eu fui 10 anos sem parar nesse caminho aí da titulação, vai. Legal, Paulo. Uma curiosidade eu queria perguntar, você respondeu ali em relação a realmente fazer graduação, mestrado e doutorado na sequência. Você falou de vários professores, autores, né, economistas. Uhum, Você consegue resumir para nós aqui quem foram os principais, né, dentre professores, autores, livros, até economistas mesmos, né, que influenciaram a tua maneira de ser, tua forma de pensar, uhum. né, e seguir na carreira como economista? Eu acho que os grandes economistas que me inspiram até hoje, né, de todos os tempos, né, são o Keynes, né, eu continuo sendo me considero um economista keynesiano, acho que não dá para entender a economia sem um ferramental keynesiano, né? E é curioso que eu tive uma formação neoclássica, eu estudei todos os autores neoclássicos, a gente usava o livro do Homer, do David Homer, do Paul Homer, eu estudava micro no Mascoléu, assim, minha formação foi bastante ortodoxa, eu diria até que, olhando graduação e mestrado, eu diria que 60, 70% da minha formação é mais ortodoxa até do que heterodoxa, que foi muito bom, porque me deu uma visão dos dois lados, né? Eu estudei muito economia neoclássica, né? Estudava os clássicos, o Walras, o Givens, né? A Revolução Marginalista, assim, né? Eu tive professores muito bons nesse sentido, mas o que sempre falou mais alto para mim, eu consegui entender o mundo sempre a partir do pensamento keynesiano na discussão de macroeconomia de curto prazo, né? E aí o pensamento estruturalista, que aí foi mais no final do doutorado, né, também por influência do Bresser, né, e eu acho que o Bresser certamente o economista que mais me influenciou na vida, né, o Bresser que é um macroeconomista estruturalista, né, teve uma passagem fundamental ali que ele me motivou a estudar um pouco em Cambridge, lá no Reino Unido, num curso que o Rajun Chang promovia, né? Muitos aqui já devem ter ouvido falar no professor Rajun Chang, que acabou virando um grande amigo meu, que é professor lá de Cambridge. Ele escreveu o Chutando a Escada, o Maus Samaritanos. Tem livros maravilhosos, né? Ele fazia um programa em Cambridge, todo mês de julho, durante 30 dias, em que ele trazia jovens mestrandos e doutores, especialmente doutores, jovens doutores do mundo todo, tinha uma bolsa da Ford Foundation, então você recebia a passagem e a estadia. Era maravilhoso, porque a gente ficava 30 dias em Cambridge, com tudo pago, estadia, refeição, e a gente passava 30 dias lá estudando. E ele trazia uns 25 jovens doutores do mundo todo. Tinha só uma condição, não podia ser de país rico, tinha que ser de país pobre ou emergente. Então ali eu fiz muitos amigos da África, da Ásia, né? Por exemplo, a Fiona Treguena, que é uma grande economista sul-africana, ela estudou lá com a gente, a Codrina Rada, que virou professora lá em Utah, nos Estados Unidos, e economistas da Filipinas, até do Irã, para você ter ideia, tinha gente interessantíssima assim do mundo todo. E aí o Radium levava essa turma e a gente ficava estudando ali com os grandes professores de Cambridge. Então vinha o Peter Nolan, vinha o Gabriel Palma, vinham professores do mundo todo, né? Vinha o Ian Kregel dos Estados Unidos, o próprio Bresser dava aula lá também, e a gente ficava estudando ali e a discussão era muito do pensamento estruturalista, né? Eu até brinco que é curioso, porque eu fui aprender mais Furtado e Prebisch em Cambridge do que no próprio Brasil até. Uma coisa curiosíssima, né? Porque essa turma estudava muito Furtado, Prebisch, Caldor, né? Que é um grande economista, né? Que me influencia muito até hoje, o Nicholas Caldor, que é
é um keynesiano estruturalista, né, de Cambridge, que vamos dizer assim, que levou o pensamento keynesiano adiante, mas com uma visão mais de desenvolvimento econômico, de estruturalismo, né? E aí eu acabei voltando para Cambridge, porque o Rajiv Chang fez isso durante quase 10 anos. Durante todo o mês de julho, tinha lá 30 dias, e aí eu acabei voltando porque ele me convidou, ele fazia uma coisa legal, ele convidava alunos dos anos anteriores para participarem dos anos subsequentes. E aí ele ia meio que entrelaçando uma rede de pessoas que estudaram nisso, né? Então, por exemplo, o Nelson Barbosa, que foi ministro da Economia, hoje está no BNDES, fez esse programa. Depois a gente fez no Brasil esse programa, eu trouxe para o Brasil uma versão do programa de Cambridge, e a gente fez na FGV, junto com o Bresser e com o Nakano, também uma versão brasileira desse programa. A gente trouxe a Laura Carvalho, fez o curso lá na FGV, e muitos outros economistas conhecidos, né? Então isso me influenciou demais, né? Aí eu fiquei, vamos dizer assim, mais apegado ao pensamento estruturalista, né? Diria que certamente Raul, para se ficar em três, vai Raul Prebisch, Celso Furtado e Nicolas Caldor, né? Como grandes inspirações da época, e depois os atuais também, por exemplo, um Joseph Stiglitz, né? Um Paul Krugman, é, toda essa turma que, né, o Stiglitz é um cara interessante porque ele faz essa combinação da macroeconomia com o estruturalismo. O Krugman é um pouco menos, né? A gente brinca que o Krugman não acredita muito nele mesmo, né? Porque o Krugman tem lá os modelos de comércio, mas ele não acredita que o caminho para os países pobres e emergentes seja a industrialização de verdade, né? Então a gente brinca que é o vício krugmaniano, né? Em que o Krugman não acredita na aplicação das suas próprias ideias. Mas enfim, isso é um outro papo, né? Mas eu ficaria assim, como economistas que me influenciaram, né? No Brasil, né? Sei lá, Bresser, Furtado, Pércio Arida, Lara Rezende. E dos grandes pensadores, né, do mundo, que talvez Keynes, Prebisch e Caldor, vai para ficar em três assim. Até hoje, meu pensamento como economista é condicionado é a visão desses economistas que fez mais sentido para mim, né, de tudo que eu li, de tudo que eu estudei, economia ortodoxa. Estudei muita economia ortodoxa, mas a minha sensação é que é um negócio muito básico, assim, quase pedestre, né, porque tem hipóteses muito, muito, muito restritivas, assim. É um mundo, eu costumo brincar que é a vila de Asterix, né? Então, a economia neoclássica funciona para aquela vila de Asterix, que é um modelinho, é um modelo ultra simplificado, né? Quando você entra para estudar economias mais sofisticadas, mais complexas, você precisa de um pensamento mais robusto, mais poderoso, né? Acho que por aí que eu responderia a sua pergunta. Joia, joia. Legal. Você contou, né, dessa transição, não, dessa tua decisão de seguir carreira acadêmica. Você conseguiria resumir para nós, Paulo, assim, o que foi exatamente assim, que te impulsionou a seguir a carreira acadêmica? E aí, posteriormente, né, a atuação no mercado financeiro, e Uhum, aí também a questão de ser, né, um criador e divulgador de conteúdos. Como que foi, esse uhum. processo para Tá. você? Aí tem o lado do que a gente chama de como pagar o leite das crianças, né? Então isso daí isso é um desafio, né? Primeiro que quem vai seguir carreira acadêmica tem que ter clareza que não é uma carreira para você ficar rico, para você ganhar dinheiro, assim, é difícil, né? A carreira acadêmica ela é muito boa em termos de satisfação pessoal, né? Para quem é vocacionado, ela é maravilhosa, né? E eu sempre segui a carreira acadêmica por vocação, né? Porque eu tenho uma vocação muito forte de ensinar e de aprender, né? Isso sempre foi da minha natureza. Mas eu tive vários dilemas, assim, por exemplo, no começo da minha vida profissional, eu trabalhava com o meu pai, né? Meu pai me ajudou muito no começo da minha carreira, ele tinha restaurantes em São Paulo, e eu trabalhava ajudando ele na parte financeira, administrativa dos restaurantes, né? E era isso, eu vivia disso, né? Eu vivia de trabalhar com meu pai, que ele me ajudava, isso na fase ainda que eu estava na graduação e quando eu estava entrando no mestrado, né? Até o doutorado, né? Quando eu concluí o doutorado, aí eu finalmente tive uma proposta para virar. Eu comecei a dar aula na GV quando eu estava no mestrado, mas era meio part-time, né? Eu dava aula e também continuava trabalhando com meu pai para ajudar ele. E aí, quando eu terminei o doutorado, eles me convidaram na GV para coordenar o mestrado profissional, né? Para virar um professor full-time então, aí eu dava aula na GV, na graduação, no mestrado, no doutorado,
e também coordenava o mestrado profissional em economia e finanças, tá? Isso foi em 2008, 2007, 2008, logo depois de eu terminar o doutorado. Então ali foi quando eu realmente dei um passo de virar full-time acadêmico, dando aulas, pesquisando, escrevendo, publicando, né? E tem uma publicação grande, mais de, sei lá, 20, 30 papers em journals indexados. É, e aí parei de trabalhar com meu pai, comecei a me dedicar mais a vida acadêmica como professor e pesquisador e coordenador, né? Eu tinha essas três funções. Eu era professor, era coordenador do mestrado profissional e era pesquisador também, né? E assim eu fiquei por um tempo, mas eu sempre tive muito gosto também por mercado financeiro, né? Desde a graduação eu me interessava por, né, estudar, aprender, fazer pequenos investimentos, investir em ações, investir em títulos públicos, né? O mercado financeiro sempre me atraiu muito. E em 2008, eu tive uma proposta para entrar como economista de um fundo de investimento na Faria Lima, né? Também meio part-time. Então, eu conciliava, eu estava conciliando essa minha função de professor, de pesquisador, de coordenador e de economista na Faria Lima de fundo de investimento. Foi meu primeiro passo, vamos dizer assim. Eu já fazia investimentos, né? Eu brinco que eu aplicava no Tesouro Direto desde 2004, 2005, eu já era investidor do Tesouro Direto, né? Mas aí comecei a trabalhar profissionalmente, né, como um economista de um fundo de investimento, e aí fui gostando daquilo, né, me fascinava esse mundo financeiro, no mercado financeiro sempre me atraiu muito, né, eu sempre estudei muito também a parte de finanças, né, de história, né, das crises financeiras e do mundo financeiro. E aí depois de ficar um tempo nesse fundo, eu recebi uma proposta para virar estrategista de uma corretora, né, ainda no mercado financeiro. Foi 2012 isso. E aí aí eu tive que sair, abrir mão da minha dedicação acadêmica full-time, porque aí eu já estava full-time como economista dessa corretora, né? A função era estrategista da corretora. Então eu continuei dando aulas na FGV como professor associado, né? Como eu estou até hoje, dando aulas à noite, principalmente, mas não podia mais dar aulas durante o dia, não podia mais coordenar, porque, enfim, num time o dia tinha que ter 30 horas, 40 horas para fazer tudo isso, né? E claro que a remuneração do mercado financeiro é muito maior do que a remuneração, acadêmica, né? E eu ficava, como até hoje, me realizo bastante trabalhando no mercado financeiro, né? Então aí fui, né? Comecei a mergulhar nessa, full time como profissional de economia e finanças no mercado financeiro. E aí eu brinco que eu já gabaritei todas as posições que existem no mercado financeiro. Então eu já fui gestor, já fui estrategista, já fui economista-chefe de banco, economista-chefe de corretora, economista-chefe de asset, já fui gestor de fundo multimercado, gestor de fundo renda fixa. Aliás, essa virada para gestão foi muito importante na minha carreira também, porque uma coisa é você trabalhar como economista de banco, economista de corretora, falando sobre os cenários e tal. Outra coisa é virar gestor de verdade, quando você põe a mão na massa e compra as posições, ganha dinheiro, perde dinheiro, compra dólar, compra bolsa, compra título público. Aí, né, eu brinco ali que eu perdi uns 10 anos de vida ali, do estresse, né? Na época a gente geria mais de 3 bilhões de reais na carteira que a gente tinha na gestora. Então foi um aprendizado, ser gestor foi um aprendizado muito importante também para mim. Acabei virando depois CEO da gestora, né? Eu subi para gestora, como o gestor de renda fixa e multimercado, e eles me promoveram para CEO da gestora. Mas aí é um trabalho muito administrativo também. Aí não, também já não gostei porque fugiu um pouco da minha vocação, né? Porque é muito. A gente tinha um time de 20 pessoas, aí tem muita burocracia, né? De você lidar com as pessoas, com a burocracia do negócio e tal, né? E aí, mais recentemente, com o negócio de produção de conteúdo, eu descobri em 2017, 18, esse surgimento do mundo online, né? De canal de YouTube, de cursos online e tal. E eu fiquei fascinado com isso, porque eu descobri que eu podia fazer os meus cursos do jeito que eu queria, falando o que eu quisesse, convidando o professor que eu quisesse, enfim, que eu poderia fazer a minha própria escola, né? Que eu acabei fazendo a minha própria escola. Eu não tinha tempo na GV para. Primeiro que na GV não tinha grade para dar os cursos que eu queria. Né? Eu queria dar um curso sobre a história do desenvolvimento da China, sobre a história do desenvolvimento da Coreia, sobre o desenvolvimento brasileiro da perspectiva da complexidade econômica, que é o que eu gosto, o que eu acredito, sobre a história da economia americana, né? E eu tinha muita vontade de ensinar, de aprender e ensinar, né? A gente sabe que quando a gente é professor, a gente mais aprende do que ensina, né? O ato de ensinar também é um ato de aprender, né? E aí eu percebi que dava para fazer online isso,
né? Comecei a convidar professores brilhantes, amigos meus, né? O Elias Jabur, o Wallace Moreira, o André Roncalha, Matias Vernengo, Laura Carvalho, e falei, pessoal, vamos fazer a gente os cursos, né, do jeito que a gente quer, do jeito que a gente acha que é legal, e vamos colocar isso online, numa escola online, né? Então isso começou em 2017, foi ganhando corpo, né? Eles explodiram, né? O Elias foi para mais de 200 mil seguidores no Instagram, o André Roncalha também, mais de 100 mil. E o fato é que a escola foi um sucesso, a gente atingiu mais de 6 mil alunos, né? A nossa escola online hoje tem mais de 6 mil alunos nesses anos todos, que a gente tem mais de 15 cursos, né? Até quem tiver interesse depois, já fazendo o merchan aqui, dá uma olhada lá no meu blog, paulo.gala, www.paulogala.com.br, vocês vão ver todos os cursos lá, a ementa dos cursos e tal. Então foi um caminho muito legal e não só de vender curso, né, que obviamente ajuda a pagar o leite das crianças, mas também de poder interagir com as pessoas, né, porque isso é na minha época não tinha isso, né? Hoje você entra no YouTube, você tem aulas de economia, você vê debates, né? Ou, por exemplo, isso aqui que a gente está fazendo, podcasts. Então, esse universo online, de verdade mesmo, ele começou na pandemia, a partir de 2020, né? A gente faz conversas por Zoom, faz reuniões por Google Meet e tal. Então, eu percebi que, de repente, eu podia ensinar economia para milhares de pessoas, né? E não simplesmente para aqueles 30 alunos da FGV. Então, lá no meu canal, quando eu tenho lá as 80 mil seguidores, eu estou dando uma aula para milhares de pessoas, né? Que é muito mais divertido do que dar uma aula para 20 ou 30 pessoas, né? E aí isso vai se meio que se retroalimentando, né? No Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube, né? Então acabou que eu virei uma espécie de professor online também, né? Agora, o curioso, Thiago, é que a própria GV migrou para um modelo online depois da pandemia. Então hoje. Eu dou muita aula na GV online. Tem alunos no Brasil inteiro, né? Então a gente tem alunos de Curitiba, de Porto Alegre, de Manaus, de Recife, de Cuiabá, na mesma sala virtual, e a gente tem ali aulas toda quarta-feira, mas aí é aula síncrona, né? Tá todo mundo ali, a gente faz o debate, faz a discussão e faz a aula. Então o mundo migrou, né, para esse chamado universo online, né? Que vem até do UOL, né? O UOL é o universo online, né? E é muito legal isso, porque eu conheci muita gente interessante, aprendi demais, assim, as pessoas que eu interajo, eles me mandam as referências, aí as pessoas começaram a escrever comigo junto no blog, então a gente tem textos escritos em conjunto, né? Eu aprendo muito, assim, todo dia eu aprendo com essa turma que eu estou interagindo nas redes sociais, então no LinkedIn também, né? Então, foi um passo interessante, né? E hoje é uma parte importante da minha carreira, assim, eu faço, né, faço palestras, eu dou cursos online, eu tenho mentorias, né? Então, essa parte online é um caminho muito legal, né? E ele se sobrepõe às outras coisas que você faz, né? Você não precisa parar de ser professor na AGV ou parar de ter uma carreira no mercado financeiro, você pode fazer essas coisas em paralelo, né? Então, eu sou entusiasta disso, eu acho que é muito, muito legal. Paulo, você falou, né, aí toda a sua trajetória, né, tem vários anos aí de carreira. Você já viu muita coisa, presenciou muita coisa e viu muitas mudanças também, né? Muitas transições. A questão do online também veio muito com a pandemia, mesmo que para todo mundo, né? Explodiu de uma maneira muito grande. Mas aí falando então de desafios e conquistas, a pergunta que eu te faço, com essa longa trajetória sua, quais são os maiores desafios, né? Ou qual foi o maior desafio que você enfrentou na sua carreira até aqui? Eu acho que o desafio é sempre você buscar a sua vocação ao mesmo tempo em que você consegue pagar suas contas, tá? Eu vou colocar dessa maneira assim. Quando você vai desenvolver uma carreira profissional, acho que você sempre vai se deparar com esse dilema, né? Você vai ter oportunidades, você vai ter trabalhos que você vai poder fazer, coisas que vão te remunerar, mas que eventualmente vão estar muito longe do que você gosta de fazer, do que você é vocacionado a fazer, né? Eu fiz isso muitas vezes. Por exemplo, eu comecei trabalhando com meu pai, ajudando ele em restaurantes, que não tem nada a ver com a minha vocação, né? Eu ajudava ele ali na parte de finanças e tal, mas não tem nada a ver comigo, né? Mas eu precisava do dinheiro na época, precisava, pagar as contas e foi o caminho que eu segui. Aí, eventualmente, quando eu fui trabalhar como gestor, eu fui convidado para ser CEO da gestora, que não é exatamente a minha vocação de ser um executivo, de tocar pessoas, de tocar um time.
né, de fazer a contabilidade da empresa, de coisas desse tipo. Mas eu topei porque aquilo ali, né, me ajudava naquele momento. Mas eu sempre senti essa tensão na minha vida, assim, de às vezes que eu estava me distanciando da minha vocação para ganhar dinheiro, para ganhar mais dinheiro, mas estava sofrendo porque eu estava longe da minha vocação. Então eu sempre fui tentando voltar para a minha vocação, né? Hoje, graças a Deus, eu estou numa posição em que eu faço, eu até brinco que eu não sinto que eu estou trabalhando, porque eu gosto tanto do que eu faço, eu estou tão sintonizado com a minha vocação que o meu custo é zero, né? O meu custo de oportunidade é zero, assim, eu estou fazendo o que eu quero fazer porque eu gosto de fazer, né? E eu consigo ganhar dinheiro com isso, né? Então, eu acho que foi assim, é um momento legal, mas não é fácil, tá? Esse é um desafio que todo mundo enfrenta, né? E a gente tem que lidar com isso, né? Agora, já na linha de conselhos, né? Sem querer dar uma de pretensioso aqui de ficar dando conselho, mas assim, procure não fugir demais da sua vocação, porque a maior vantagem comparativa que uma pessoa tem, para usar o termo do economista, é seguir a sua vocação, né? Então procure adicionar valor na sua vocação, tá? Fazer o que você gosta de fazer, porque quando você faz o que você gosta de fazer, você é muito competitivo naquilo. Por exemplo, eu trabalho, né, minha mulher reclama comigo, eu só não trabalho quando eu estou dormindo. Assim, eu trabalho literalmente 15 horas por dia, 16 horas por dia, porque o meu cérebro, ele nunca para de trabalhar. Ele está sempre pensando economia, produzindo economia, gravando um vídeo, escrevendo um texto, escrevendo um relatório, lendo um texto, lendo uma análise. Então é como se eu trabalhasse 14, 15 horas por dia. Mas por que que eu faço isso? Porque na verdade eu não acho que eu estou trabalhando, eu acho que eu estou me divertindo. Porque cada texto que eu leio, cada coisa que eu escrevo, me dá muito prazer, né? Então eu sou muito competitivo nisso. Uma pessoa que não gosta de economia não vai conseguir competir comigo jamais. É uma pessoa que trabalha, que foi parar em economia por algum outro motivo que não é de gostar de economia, ele não vai conseguir competir comigo, que sou apaixonado por economia. Assim como se eu for trabalhar, se eu for competir com alguém em alguma outra profissão que não tem a ver com a minha vocação, eu vou ficar muito atrás da pessoa, né? Então isso eu acho que é um desafio profissional que todo mundo tem, mas a minha recomendação é tente caminhar para a sua vocação e transformar a sua vocação em renda, em dinheiro e tem que se diferenciar, né? Você tem que ser o melhor no que você faz, né? Se der para estudar mais, estuda, faz mestrado, faz doutorado, faz pós-doutorado, faz especialização. Você tem que se diferenciar o tempo todo, né? Você não pode cair na vala comum, você não pode ser mais uma pessoa, né? Você não pode ser uma commodity, né? É, acho que é mais ou menos essas dicas aí que eu daria, vai. Ótimo, então, Paulo. Aí, um outro tema, assim, bastante interessante, até delicado, né? Dentro desses desafios que todos nós vivenciamos e vemos aí na economia brasileira, até mundial mesmo, né? Questões geopolíticas, em que queria saber de você, né? Como que você lida hoje com as críticas, né? E com a polarização de opiniões na economia brasileira? Cara, esse eu acho que é um tema chave. Assim, eu sou muito desapegado no sentido vamos dizer assim, do pragmatismo do termo, tá? Eu não me considero um cara ideológico, ortodoxo, de nenhuma ortodoxia, tá? Eu certamente não sou marxista ortodoxo, não sou um economista de Chicago ortodoxo, talvez nem mesmo um keynesiano ortodoxo, né? Essa ideia de ortodoxia não me atrai muito, né? Como eu estudei tudo muito, eu estudei muito marxismo, muito liberalismo, muito Chicago, muito escola neoclássica, muito keynesiano. Estudei tudo, né? Vi todas as perspectivas e aí eu uso o que me atrai, o que me convence, o que eu acho que faz sentido. Mas eu não me considero um cara comprometido com nenhuma dessas escolas a ponto de ficar defendendo essas escolas com unhas e dentes, né? Porque eu acho que quando você está muito polarizado, né? Essa paixão da polarização tem a ver com uma falta de pragmatismo, com uma falta de realismo, de realidade, né? Porque a realidade, ela não é nenhum desses extremos, né? A realidade é muito mais complexa do que isso, né? Então, às vezes, eu acho até meio graça, né? De como é que uma pessoa consegue acreditar tanto em alguma coisa, né? Eu não consigo acreditar tanto em alguma coisa, porque eu acredito em tantas coisas que eu li tudo, né? Assim, nesse sentido, né? De perspectivas, que eu tenho dificuldade de acreditar demais numa coisa.
né? Então, quando eu vejo alguém que acredita demais numa coisa, eu fico meio com o pé atrás. Eu falo, puxa, eu acho que há uma chance dessa pessoa ser ignorante. Tá com cara de que ela só leu aquilo e só mergulhou naquilo, né? Então eu acabo enxergando a polarização nesse sentido, né? E eu acho que é ruim, né? Uma sociedade polarizada ruim, o mundo polarizado é ruim, né? E eu acho que ele decorre de uma falta de conhecimento, de uma falta de consciência, de uma falta de pragmatismo, de uma falta de realismo. E veja que eu não tô nem atacando o polarizado da esquerda, o polarizado da direita, ou o polarizado marxista, ou o polarizado neoliberal. Eu estou atacando qualquer polarizado, né? Na verdade, eu acho que o cara que está polarizado demais, ele está meio perdido, né? Minha visão, né? Então eu sempre me considerei um cara mais de centro, mais eclético, mais plural, né? Sempre conversei com todo mundo, né? Tenho amigos de extrema direita, de extrema esquerda, né? Tenho interlocução com economistas de extrema direita, de extrema esquerda, assim. O outro lado sempre me interessa, né? Eu quero sempre ver o que a pessoa que pensa diferentemente de mim, o que que ela está pensando. Porque eu quero ver se o que ela está pensando faz algum sentido, né? Ou seja, quando você se interessa pelo que o outro pensa, a tendência de você ficar polarizado é bem menor, porque você escuta o que o outro está pensando. Aí você fala, puxa, né, o outro lado também tem uma perspectiva. Então, então de repente tem várias perspectivas, né? Porque a gente vive num mundo em que várias perspectivas convivem, né? Então, é mais ou menos assim que eu acho. Mas assim, eu lamento ter, né? É claro que é uma realidade, por exemplo, na minha família tem brigas, assim, tem parentes que não falam comigo, assim, eu tive que sair do grupo da família, porque era tanta besteira que tinha lá que aquilo ali estava me fazendo mal, né? Então, isso é uma realidade triste, né? Não só no Brasil, nos Estados Unidos também, no mundo todo, né? As pessoas brigando, terminando amizades, cortando relações familiares, quer dizer, chega num negócio assim que é inacreditável, né? Vamos dizer assim, o sectarismo, né? Que as pessoas atingem, né? Então, não, eu lamento, né? Eu acho que tem ignorância nesse tipo de comportamento e lamento, né? Isso já é quase que um conselho e uma recomendação aí, né, para o pessoal mais jovem aí, que na economia a gente tem vários pensadores, né, e eu vejo assim também, como você, Paulo, nenhum é dono da verdade, né, cada um contribui da sua forma, e a gente tem que saber realmente transitar aí nesses diferentes conhecimentos, né, interpretações da economia. Mas aí falando Exatamente. de conselhos e recomendações, então. Que conselhos você daria para quem está começando a atuar na economia hoje, né? Para os recém-formados, pessoa que está começando, porque a gente tem uma realidade bem diferente, né? De inteligência artificial, um monte de coisa, né? Aí que está explodindo, né? Que conselhos você dá para quem está iniciando? Bom, primeiro ter uma cabeça pluralista, né? Procure estudar todo tipo de pensamento econômico. Assim, todo tipo de pensamento econômico tem o seu valor, tá? Então estude os neoliberais, os neoclássicos, os marginalistas, os keynesianos, os marxistas, os institucionalistas, os austríacos. Estudem todas as linhas de pensamento, que todas têm os seus insights, todas têm o seu valor, né? Tenha uma cabeça plural, aberta, cética, né? Não é para você comprar, entrar numa igrejinha e achar que você é algum seguidor daquela igreja, tá? A gente está falando de ciência, isso é uma coisa que me decepcionou muito na academia, né? Na academia, que é um lugar que a gente deveria ter as pessoas mais mente aberta, plurais e tal, a gente vê um monte de fiéis seguidores, assim, uma coisa inacreditável, né? Em nível de mestrado, doutorado, até, né? Então, minha sugestão é essa. Tecnologia maravilhosa, inteligência artificial, assim, a inteligência artificial na minha vida foi uma revolução, assim, o que eu uso do chat GPT, né, para estudar, para aprender, para organizar as ideias é maravilhoso, assim. Eu acho que o conselho que eu daria é tome a inteligência artificial como seu grande aliado, né? Os especialistas dizem que a inteligência artificial ela não vai tirar emprego das pessoas, ela vai tirar emprego das pessoas que não usam inteligência artificial. Então, provavelmente o seu emprego vai ser substituído por alguém que usa inteligência artificial, né? Então, a minha sugestão é mergulhe de cabeça nisso daí, nessa parte tecnológica, né? Tenha uma cabeça plural e siga o que você gosta, né? Eu acho que quando você começar a estudar economia, tem áreas que vão te atrair mais, ou pensadores, né? Então, se aprofunda nisso, né? Persegue
as coisas que atraem a sua curiosidade intelectual, né? Eu me lembro do um economista que me influenciou muito, que eu gosto muito, que é o Gilberto Tadeu Lima, que é um professor, o famoso Giba, que é professor lá da USP, que eu estava conversando com ele na minha época do mestrado até, né? E aí ele falou assim, ele me chama de Paulinho, né? Mas Paulinho, mas qual é o seu incômodo, né? Aquilo me chamou muita atenção. Ele falava, você tem que ir atrás do seu incômodo. O que está te incomodando nesse pensamento, nessa ideia, nessa tese, né? Então vá atrás do seu incômodo, né? Vá atrás das coisas que fazem, né? Que dizem alguma coisa para você. Seja boa, seja ruim, né? Porque quando alguma coisa te incomoda, quer dizer que ela mexeu com você, né? Então isso tem muito valor, né? E vá atrás disso, né? Das coisas que têm relevância, né? Que têm significado para você, eu diria, né? Busque coisas que têm significado. Não vai fazer uma pesquisa, falar, putz, esse tema aqui, tem que fazer isso aqui para cumprir tabela, para entregar isso aqui, assim. Fazer por fazer é inútil, não perca tempo com isso, entendeu? Faça as coisas de mergulha de cabeça, faz de verdade mesmo, né? Legal. E especificamente, Paulo, em relação ao mercado financeiro, a gente vê essa molecada aí jovem, né, apaixonado pelo mercado financeiro, né, assessores de investimento aí pipocando de todo lado. Que conselho que você dá especificamente para quem quer se voltar hoje para o mercado financeiro? Eu acho que assim, a sua pergunta é boa porque a gente não falou um pouco, acho que caberia falar sobre o mercado de trabalho do economista, né? 99% dos economistas que eu conheço trabalham ou no mercado financeiro ou em instituições de governo, tá? Claro que isso tem a ver com o tipo de amigos que eu tenho, da minha formação, mas assim, eu acho que se você seguir na carreira de economista, fatalmente você vai parar ou na Faria Lima, não precisa ser fisicamente na Faria Lima, mas no que a gente chama do ecossistema ampliado de Faria Lima, né? No XP, BTG, nos agentes autônomos no Brasil inteiro no mercado financeiro, ou você vai parar num concurso de um BNDES, de um Banco Central, ou do Ministério da Fazenda, ou do MIDIC, ou eventualmente você vai para fora trabalhar numa CEPAL, num Banco Mundial, numa ONU, né? Então, isso já como ideia de mercado de trabalho. Eu acho que assim, os dois lugares que são os destinos de um economista são o setor público ou o mercado financeiro, tá? Raramente, para não dizer que nunca encontrei um economista numa empresa. É muito raro ter um economista numa empresa, tá? Você acha também em consultorias, né, tipo os LCAs da vida, que são consultorias, né, que prestam serviço para o mercado financeiro ou para o setor público, né? Eventualmente tem ali também um mercado de trabalho, né, empresas de research e tal, mas todas estão de uma forma ou de outra meio que gravitando o mercado financeiro, tá? E tanto para o mercado financeiro quanto para o setor público, se você seguir a carreira acadêmica, é importante que você estude muito, tá? De preferência, faça um mestrado, pelo menos um mestrado profissional, pelo menos um MBA, um mestrado profissional, um mestrado acadêmico e eventualmente um doutorado, tá? Para você se diferenciar, porque o economista, ele tem um trabalho analítico, é um trabalho de inteligência, né? Quando você trabalha como economista, você está trabalhando numa área de inteligência, seja de uma gestora, seja de um banco, seja de uma corretora, seja num ministério do governo, seja num banco público, no BNDES, no Banco Central. Então, quanto mais inteligência você tiver, melhor, tá? Mas é inteligência no sentido de formação também. Então, se você tiver mestrado, tiver doutorado, muito bom. Você precisa estudar para se diferenciar, tá? Você falou de agente autônomo, assim, o agente autônomo é legal como início de carreira. Mas cuidado, porque assim, a gente brinca que o agente autônomo é quase um motorista de Uber, tá? Porque ele tá ali assessorando, mas você precisa dar passos além dessa função de agente autônomo. Você precisa virar um analista, você eventualmente vira um gestor, né? E para isso você precisa estudar e precisa se especializar, tá? Então, o meu conselho é estude, estude muito. E comece o quanto antes. Tiago, eu comecei a me dar conta no terceiro ano. Eu podia ter estudado muito mais no primeiro ou segundo ano de graduação, mas eu bobeei, porque eu estava meio perdido ainda, estava jogando truco, não estava entendendo exatamente o que estava acontecendo. Então, eu meio que perdi 2 anos. Depois, tem muita gente, os cursos que eu dou de MBA na GV, você vê que a pessoa se dá conta do que ela perdeu a graduação inteira e aí ela vai correr atrás disso no MBA, né? Então, quanto antes você tiver, se der conta da oportunidade que você tem de estudar economia, se você já está numa graduação, estude, aproveite, né? Porque é uma época da sua vida que você tem tempo, você pode ler, você pode pesquisar, você pode pensar se ainda não tem uma família para criar,
né? O filho, mulher, profissão e tal. Então aproveita esse tempo, né? E estude, porque, né, é o que vai te diferenciar na vida, né? Lá na frente, quanto mais conhecimento você tiver, mais diferenciado você tá, né? Legal. Bom, ainda nesse contexto que você está falando, tem algo, Paulo, né? Algum livro, curso específico, alguma experiência, né, que você considera hoje essencial, né, para quem quer se destacar no mercado? Olha, tem os livros que eu acho que são fundamentais, assim, por exemplo, eu falei do Radium Chang, um livro que todo mundo deveria ler é o Economia, Modo de Usar, o 23 Coisas que Não Te Contaram sobre o Capitalismo, que é um baita livro. Tem um livro que eu gosto muito do Eric Heiner, que foi também meu professor lá em Cambridge, que é o Como os Países Ricos Ficaram Ricos e Por que que os Pobres Continuam Pobres. Tem um livro que eu adoro da Isabella Weber, que é Como a China Escapou da Terapia de Choque. Tem muitos, assim. Lá no meu canal do YouTube eu tenho uma série lá de, para quem quiser ver, dos 15 livros que eu recomendo, assim, né? É, Mas eu, sei lá, se eu tivesse que destacar, eu destacaria esses, né? Acho que são livros legais para você. Você precisa ter um espírito crítico também, né? Isso é importante. Seja, né, muito crítico, né? Em relação a tudo que te oferecem, né? Em termos de ideias, de livros, de pensamentos, né? Legal. Aí, para a gente ir chegando na nossa reta final aqui, você já comentou algumas coisas em relação ao mercado de trabalho, né? Uhum. Mas para a gente resumir aqui antes da gente finalizar, como que você vê o mercado de trabalho hoje, né, de uma forma geral e para o economista especificamente, quais seriam as áreas mais promissoras em relação, né, para o pessoal aí jovem e, enfim, né, como que você vê, né, esse mercado de trabalho e o que que seria mais promissor hoje? Olha, assim, fatalmente vai parar nesses dois lados que eu falei, de setor financeiro e setor público, tá? E são duas áreas bem promissoras, é importante dizer, tá? Eu vejo economistas muito bem sucedidos, muito bem remunerados, tanto no setor privado quanto no setor público. Claro que no setor privado muito mais, né? Se você quiser ficar rico, ganhar muito dinheiro e tal, aí é setor financeiro, né? Mas, de novo, vai ser muito importante você estudar, se qualificar. Faz mestrado, eventualmente faz doutorado, né? Vai para um cargo de gestor, né? Acho que assim, a função que mais remunera é a função de gestor, né? Se algum dia você virar gestor, é como mais você vai poder ganhar dinheiro. O setor público é um negócio que traz muita realização, né, profissional, assim, eu vejo as pessoas que... E também muito promissor, né, por exemplo, um diretor do BNDES hoje ganha 50 mil reais por mês, né, se vocês entrarem aí, os salários são públicos, estão abertos, né, esse é o salário, aliás, não é nem diretor, é um técnico do BNDES, minimamente sênior, entra ganhando 25 mil reais e ganha depois 50, 60 mil reais por mês. Um técnico do BNDES. Um analista de comércio internacional do MIDIC entra ganhando 20 mil reais na carreira, né? Então, ou um diplomata do Itamaraty entra ganhando 20, 25 mil reais. Então, são carreiras que remuneram muito bem, né? Tanto no setor público quanto no setor privado, mas são carreiras que exigem muita qualificação, né? No setor público, os concursos são disputadíssimos, né? São 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 pessoas concorrendo, e no setor privado também, né? Então, você tem que estar muito qualificado, muito preparado, né? Mas é uma carreira bastante promissora, eu diria assim. Eu conheço muita gente de sucesso, muita gente da minha turma de graduação, da FEA, USP, né? A gente teve, sei lá, 50 pessoas, assim, praticamente todo mundo muito bem-sucedido, assim. Difícil achar alguém que não tenha uma super colocação no mercado ou que não esteja super feliz no setor público ou na vida acadêmica, professor full-time na UGV, na USP, no FRJ, né? Então, eu acho que é uma. Claro, eu sou suspeito, né? Eu tenho um viés, né? Porque eu adoro economia, acho que a economia é muito boa, né? E meus amigos tiveram muito sucesso também como economistas, né? Então, é um pouco da história dos vencedores, né? O problema da história dos vencedores é que você precisa perguntar para os derrotados o que que aconteceu, só que eles morreram já, então não dá, não dá para você perguntar para o cara que ele morreu já, né? Então, tem um pouco de viés nisso, né? Mas eu sou entusiasta, obviamente, eu acho que a carreira de economista é uma super carreira, né? Legal, com certeza.
Paulo, antes da gente ir para o encerramento aqui, teve uma pergunta aqui no chat, eu dei uma lida aqui, achei ela interessante, né? É a pergunta do Anderson. Ele diz o seguinte: Paulo, eu te acompanho desde o início da minha graduação, quando li um capítulo de um livro escrito por você sobre desigualdade regional no Hum, Brasil. Desde então, te acompanho nas redes sociais e aí ele encerra dizendo que, ó, gostaria de dicas sobre gaps, né, de pesquisas que você enxerga que poderiam ser temas para estudos acadêmicos. eu continuo sendo um entusiasta da complexidade econômica, né? Eu descobri esse tema da complexidade econômica em 2016, 15, 16, numas aulas que eu estava dando na GV. Escrevi dois livros sobre isso, né? Aliás, escrevi o terceiro, que deve ser lançado o ano que vem. E eu acho que é uma área de pesquisa muito, muito, muito fértil, assim. Tem muita coisa a ser escrita ainda, é uma avenida de pesquisas, né? Usar o tema da complexidade para fazer o mapeamento territorial brasileiro, né? Por exemplo, estava semana passada lá em São Luís do Maranhão, e a gente estava discutindo, né, a diferença de renda do Maranhão e de Santa Catarina, né? Usando essas análises de complexidade, assim. É uma área de pesquisa muito promissora, né, de complexidade econômica, para quem está, né, se dedicando agora a escrever, pesquisar, né, até essa discussão da desigualdade regional, esse texto aí não vi o nome aqui de quem perguntou, do Anderson, eu fiz um texto resumo daquele maravilhoso trabalho do Wilson Cano, que é o Raízes da Concentração Industrial no Brasil, que depois virou o Origens do Desequilíbrio Regional no Brasil, né? Ele é o grande papa desse tema no Brasil, né? Professor da, acho que ele faleceu já, professor da Unicamp, né? Ele mostra como as regiões brasileiras se industrializaram e por que e quando, e as que não se industrializaram e por que e quando, né? Então ele compara o Sul com o Sudeste, com o Nordeste, com o Norte e tal. Maravilhoso, né? E eu fiz um resumo um trabalho meio de resenha, né, dessa obra do Wilson Cano, que foi depois publicado num livro da Saraiva, numa coletânea sobre a formação econômica do Brasil, né? E agora, revisitando isso com a perspectiva da complexidade econômica, é impressionante, assim, né? É tipo, eu costumo brincar que o Prebisch, o Furtado, eles estudavam o desenvolvimento econômico, o estruturalismo, meio que assistindo uma televisão preto e branco. Agora a gente tem uma tela plana não é nem de 4K, é 8K de HD, a gente consegue ver, assim, com detalhe, né, a base empírica, os dados do desenvolvimento econômico, que é inacreditável. É como se fosse o Wilson Cano numa tela 8K, assim, né? Você vê a cada município brasileiro, o que ele produz, o que ele exporta, qual é a complexidade econômica do município. Então tem uma agenda de pesquisa aí que é maravilhosa para quem se interessa, né? Ótimo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Deixa eu só dar uma lida aqui. Ele agradeceu, né? Ele disse que a professora Virgínia Fernandes é professora dele de Economia Internacional na Federal aqui, né? E Uhum. agradeceu as Boa, dicas aí. Então, obrigado, boa. Paulo. Paulo, para a gente caminhar aqui para o encerramento, né? Se alguém eventualmente tiver alguma pergunta que a gente pode ler, mas queria de você, né? Para a gente encerrar, que você desse uma mensagem final para os ouvintes, né? Com toda a tua bagagem, a tua experiência, né? Tudo que você Uhum. viveu, né? E você ainda é muito ativo hoje, né? Então você está bem antenado aí com a realidade atual, né? O que que você passa de mensagem para quem está nos ouvindo aí, para quem vai ouvir depois pelo YouTube, né? Uhum. Principalmente para os jovens, né? O que que você deixa assim de recado, de incentivo, né? Para engajar aí na carreira profissionalmente? Olha, eu acho que o conhecimento econômico é um conhecimento muito valioso, assim, e não é um negócio comum, né? Eu lembro que eu vi, assim, quantas pessoas são formadas em administração de empresas no Brasil? Acho que o número era tipo 50 mil por ano, enquanto eram 10 mil economistas, se muito, assim, 100 mil advogados, 50 mil administradores e 10 mil economistas, né? O que é bom, porque assim, quanto mais escasso for o economista, mais ele vai valer, maior o salário do economista, né? Então, é um conhecimento muito valioso, né? A mensagem que eu deixo para as pessoas é: mergulhem nisso, estudem, aprendam. Assim, é algo que vai ser muito valioso. Não só útil, vai ser muito mais do que útil, vai ser valioso. Você vai transformar isso em dinheiro, em salário, em renda, em carreira, né? Então, é um conhecimento que realmente tem muito valor, né? Eu posso falar isso pela minha carreira, pela minha história. E é uma atividade maravilhosa, porque eu me lembro que uma vez um amigo meu falou o seguinte: olha, você sabe que consultoria e ensino
é uma das únicas atividades que quando você termina de ofertar, você acabou com mais do que você tinha antes. Então, olha que loucura. Quando você faz uma consultoria e quando você dá uma aula, no final você termina tendo mais conhecimento do que quando você tinha no começo. É diferente de você vender uma, se você vender uma caixa de batata, no final você está sem com zero batatas e você vendeu as batatas. Agora, o conhecimento não. Quando você vende o conhecimento, no final você tem mais conhecimento do que você tinha no começo. Então, olha que loucura. Ele é um bem que quanto mais você vende esse bem, mais você tem do bem, né? É um negócio exponencial, assim, né? Maravilhoso. Então, cada aula que eu dou, cada palestra que eu dou, eu aprendo mais, né? E isso é um negócio exponencial a seu favor, né? Então, é algo que tem muito valor, né? E o meu conselho é estude, mergulhe nisso, se diferencie, acredite, aposte nisso que você tem grande chance de sucesso, né? Eu acho que talvez essa mensagem que eu deixaria aqui estamos comemorando aqui o mês do economista, né? Da valorização do economista, né? Acho que é isso, né? Legal, Paulo. Eu queria deixar um espaço para você também, Paulo. Eu te acompanho muito aí pelas redes sociais, né? Leio bastante coisa, né, que você tem escrito. Então, queria que você, né, falasse um pouquinho especificamente isso, né, para divulgar um pouco desse seu trabalho, né, desses projetos, o canal, os cursos, livros, enfim. Fale um pouquinho Boa. aí para nós. Legal. Não, quem tiver interesse, dá uma olhada no meu blog, tem tudo lá, o www.paulogala.com.br, tem todos os cursos lá que a gente oferta, tem alguns que estão abertos, outros não. Tem meus contatos lá para quem quiser falar comigo, e-mail, pode me escrever. Vocês me acham nas redes sociais também, eu respondo, pode me escrever no Instagram, no LinkedIn, eu estou em todas as redes, no @Paulo Gala. Estou terminando de escrever um livro que vai ser lançado o ano que vem, que é o terceiro livro da série, né, da economia do desenvolvimento e da complexidade. E convido vocês a participar dessa discussão, né? Tem um blog, eu posto 2 ou 3 artigos por dia no blog, porque eu sou um leitor e escritor tarado, e agora com o chat GPT, então, mais ainda, porque ele vai me ensinando, eu vou debatendo com ele, brigo com ele, aí ele erra, eu corrijo, a gente tem discussões homéricas e tal, é muito, muito divertido. E convido vocês a conhecer. Então, entra lá no meu blog, vocês vão ver, tem um monte de artigos, tem um canal do YouTube também, eu coloco análises todo dia no canal do YouTube do que está acontecendo no mercado financeiro. Isso tem a ver com o meu lado de economista da Faria Lima. Então, para quem quiser análise do que está acontecendo com o mundo econômico financeiro do Brasil e do mundo, também no meu canal do YouTube, Paulo Gala, vocês também acham. E, enfim, tem uma plataforma grande aí. Como eu disse, a gente já tem mais de 6 mil alunos que fizeram esses cursos nesses últimos anos. Todo mundo adora, tem lá os depoimentos e tal. Então, fica o convite para vocês conhecerem a nossa escola online de economia também. Legal, obrigado. Então, Paulo, quero te agradecer muito, que agradeço em meu nome, em nome de, né, todos os economistas, pessoal que está nos acompanhando aqui, em nome do Conselho de Economia do Paraná, né, em meu nome como vice-presidente, do nosso presidente Bega também. Assim, acho que a gente não poderia começar melhor esse nosso projeto aí da minha carreira como economista. Excelente, assim, acho que é muito motivador ouvir você, né? E inspirador também, que é o que a gente está buscando aqui do pessoal mais jovem que realmente está começando no mercado. Acho que assim foi brilhante a sua fala, então muito Boa. obrigado mesmo, né? E eu convido todo mundo que está aí nos acompanhando a seguir o Paulo Gala aí nas redes sociais, que tem muito conteúdo, né? E é um conteúdo bem dinâmico, assim, né? Eu gosto bastante, tô te acompanhando lá. Então, muito obrigado, Paulo, mais uma vez, né? Desejo uma boa noite a todos, uma boa noite a você. Aí só tem uma pessoa ali que levantou a mão, vamos dar a gente tem uns minutinhos aí, então vou passar a palavra ali. Teve alguém que levantou a mão, daí a gente já pode encerrar na sequência ali. Boa. Foi Eu vi aqui é o o- Kenji, né? Ele foi aluno do Zé Márcio Rego e do Gabriel Galípolo até, ó. deixa eu ver, ele escreveu alguma coisa ali? Tá trilhando Acho que é complexidade um no elogio mestrado. ali, né? É. Boa, Kenji, Ele disse que obrigado. tá trilhando. Então, é mais um elogio ali mesmo. Então, parabéns, Paulo, ali, né, pela sua vida, pela sua carreira, né, tudo que você conquistou aí. E muito obrigado mais uma vez e uma boa noite aí, boa noite para você, boa noite a todos que estão nos acompanhando aí. Obrigado, gente. Obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Foi um prazer. Obrigado. Valeu. Obrigado. Obrigado.